Então você segue. Só que o seu corpo é muito sábio. E nós, na verdade, temos o nosso corpo dividido em 3 partes, 3 grandes partes. O corpo visível, que todo mundo está vendo aqui, esse é o meu corpo visível, aonde se eu bater o braço, eu vou sentir dor e vou conseguir localizar facilmente essa dor. Mas dentro de mim eu tenho um corpo extremamente frágil, que é o meu corpo emocional, que é onde as emoções que eu passei estão aqui dentro. E olha, eu acho que vocês sabem o quanto é fácil a gente fazer de conta que está tudo bem. O quanto é fácil você sorrir quando lá dentro está chorando. Por isso, nós aprendemos que o nosso corpo emocional ele fica escondido. Só que a questão é o seguinte: um dia o seu corpo emocional cansa de se esconder. Um dia o seu corpo emocional diz, por favor, me ajuda. E aí ele desenvolve doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Doenças que atingem o nosso emocional e a nossa psique. Mais conhecido como problemas de saúde mental. A ansiedade, a depressão, ataques de pânico são doenças psicossomáticas. E eles estão em quê? No campo emocional. Eu consigo ver a ansiedade? Não. Eu consigo ver os sintomas físicos. Eu consigo ver a depressão? Não. Eu consigo ver os sintomas. Mas lá dentro, o meu emocional tem marcas da minha depressão, do meu emocional. Deixa eu só colocar aqui para carregar, peço desculpas o telemóvel, porque senão vai cair a live para quem está assistindo pelo Instagram. Então, eu tenho marcas do meu emocional. E essas marcas do meu emocional, elas começam a doer cada vez mais, elas começam a ficar cada vez mais intensas. E aí, o meu corpo começa a manifestar em tom de doenças. E eu começo a apresentar esses sintomas. No caso da depressão, o porquê que a depressão chega à despersonificação, normalmente ninguém começa com a depressão. Essa é uma realidade que pouca gente fala, mas é verdade. A gente começa com pequenos sintomas de ansiedade, talvez lá na infância. Só que você não lembra. Você começa com ansiedade de querer ir para casa para ajudar a sua mãe, para tentar proteger, e você fica incomodado no sítio onde você está. E os primeiros sintomas físicos, né? Vibrações tissulares, roer unha, arrancar cabelo, são as primeiras coisas que vão surgindo e falando para você que as coisas não estão assim tão bem. E você vai passando, vai passando, vai passando. Pensa que a ansiedade não está aí e vai vivendo. E de repente, às vezes acontece isso com muita facilidade, das mulheres, depois da gravidez, desenvolverem a depressão pós-parto. E por que nessa altura? Por quê? Vocês já se perguntaram, mas eu não vou falar na live de hoje, porque senão eu teria que entrar aqui em outro tema. Mas existe um motivo emocional para a depressão pós-parto. Então, automaticamente, isso começa a acumular. E eu começo a sentir que se eu tenho crises de ansiedade que são muito fortes, eu já não quero sair na rua. Porque eu tenho medo e vergonha de eu passar mal na rua. Se eu tenho crises de ansiedade que tem tremores, eu já não quero falar em público, porque se as pessoas verem eu começar a tremer, eu vou sentir vergonha. Se eu tenho crise de ansiedades e arranco o cabelo, eu já não vou andar com o meu cabelo à mostra onde que eu arrancava. E vou preferir ficar em casa. Então, eu começo a entrar num processo de casulo, de isolamento. Por quê? Porque o nosso corpo funciona com 2 funções básicas. Uma é a de aceleração, onde a gente tenta passar muito rápido por aquela situação. E outra é dilatação de tempo. Se você não tem uma resposta para uma pergunta que é importante, o que você faz? Você precisa de tempo para estudar, para ler, para se informar. Se você precisa resolver uma coisa que é muito importante, você precisa de tempo. Então, quando você tem uma questão emocional, que você sempre diz para o seu corpo que você sozinho teria que resolver, e você não consegue resolver, você entra num conflito de tempo chamado depressão. Por isso que algumas pessoas têm uma depressão que dura tanto tempo e ficam tentando tratar da forma errada.
ou seja, ficam buscando na medicação tratar um problema que é de origem emocional. E esse é um caminho errado. Porque, primeiro ponto, você tem que saber o que aconteceu para você entrar em depressão. Qual foi a origem que pôs em você em depressão? E depois você precisa entender que todas as vezes que o seu cérebro passa por um processo parecido, você volta a entrar num conflito. E você volta a ativar o quê? O gatilho. O gatilho que faz com que você tenha mais uma crise de ansiedade, que faz com que você fique pior na depressão. E enquanto você não desativar esse gatilho, você vai viver em processo de looping dentro da pirâmide do conflito. E isso vai aumentando, 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 aumentando. Por isso, é extremamente importante você conseguir entender que nós temos esses 3 corpos e que o seu corpo emocional, nesse momento, se você está com despersonificação, ele está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda para quem? Para o seu corpo físico, por isso ele está cansado, por isso ele demonstra tantas dores musculares, tanta dificuldade de concentração, porque ele precisa que você se concentre numa única coisa: eu não estou bem. Para tudo que você está fazendo, eu não quero você trabalhando, eu não quero você fazendo nada, eu quero que você olhe para mim, eu não estou bem. O seu corpo emocional, se pudesse falar, era isso que ele estaria falando: eu não estou bem, me ajuda, me ajuda. E aí o seu corpo emocional fica tentando chamar a sua atenção, trazendo dores físicas acumuladas. Mas para além disso, o outro terceiro corpo que eu falei para vocês, que também é muito importante, que é o nosso corpo espiritual, está extremamente abalado. Qual é o corpo espiritual? É um corpo religioso? Não é um cunho religioso, mas é o corpo em que eu estou na minha fé. Eu acredito, eu continuo viva, eu sei que eu vou sair da depressão, eu sei que eu vou sair da ansiedade, eu sei que as coisas vão melhorar, eu confio, eu acredito. E quando esse corpo emocional está abalado, ele desestabiliza o nosso corpo espiritual. E ele começa a mostrar que precisa de ajuda. O corpo espiritual, quando ele está num caos, quando que isso acontece com facilidade? Acabei de perder o meu pai, a minha mãe, acabei de passar por um abuso físico, psicológico. O meu corpo espiritual é o primeiro que diz: como assim? Como que? Será que Deus existe? Será que eu existo? Por que eu estou passando por isso? Eu começo a me autopunir. Algumas pessoas, por exemplo, adolescentes, como eu já contei aqui, foi o caso da minha filha durante algum tempo, e foi assim que eu me tornei terapeuta, né? Que eu comecei a investigar e a me tornar especialista na saúde mental. Ela se sentia tão culpada, estava com a despersonificação tão grande, tão grande, tão grande, que ela começou um processo automutilatório, de cortar. E os cortes faziam com que ela tivesse uma sensação de bem-estar temporário. Então, a gente precisa conseguir olhar para isso com esse olhar macro, não só focando nos sintomas. Por isso que às vezes eu fico chateada quando eu recebo uma mensagem dizendo assim: me diz o que eu posso fazer para sair disso. Como se fosse uma única coisa. Não é uma única coisa. Claro que quando eu faço uma consulta, eu vou e desativo o gatilho que faz com que você entre no looping. Mas eu preciso que você tenha uma série de outras coisinhas pequenas, de passos pequenos, que vão levar você para essa saída. Os meus resultados das minhas alunas, normalmente em um mês, elas já vêm uma transformação enorme. Pessoas que não saíam de casa, pessoas que não se alimentavam, pessoas que não tinham vontade de conversar, que viviam chorando sem saber o motivo, e que de repente passam a voltar a viver, a socializar, a estar com a família, que tiram a despersonificação. Então, é possível, só que é preciso fazer da forma correta. É preciso que vocês entendam que o que coloca vocês sempre nesse conflito lá é essa questão emocional.